Um bom dia pra você, nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. Bom dia, meus amores! E o que será que Deus tem para nos falar hoje, tiadinha? Ó, tá escrito aqui. Vamos prestar atenção hoje porque nós temos uma convidada muito especial. Mas antes, eu gostaria de saber quem gostou da lição O Sapato do Papai. Eu percebi que nem todo mundo falou que assistiu. Não sei se todos assistiram, por isso eu gostaria de saber quem assistiu, quem convidou o papai, quem gostou da lição. Aprendeu o que com o sapato do papai cristão? Deu para ensinar muita coisa legal, não foi? Eu aprendi muita coisa com aquela lição. E gostaria que vocês também tivessem aprendido. Se ainda não assistiram, dá tempo, né? É só chegar lá no link, ó, no canal no YouTube e vai colocar lá Sapato do Papai Cristão. Vai poder assistir novamente. E agora, como nós estamos começando uma nova série de lições, passou o Daniel, veio o Dia dos Pais e agora nós vamos começar com uma outra série de lições. E para começar, nós vamos começar com um personagem que muita gente conhece e muitas pessoas, muitas crianças gostam. Eu mesmo amo esse personagem. Vocês já sabem qual é? Usava uma roupa colorida, tinha muitos irmãos. Descobriram? Aham, esse mesmo, ó. José, a Deus obedecia José. Com fé a cada dia José obedecia a seus pais. Isto é legal demais. Eu quero ser como José. Ó, eu quero ser como José. A Bíblia diz que José foi um menino muito obediente. Ele tinha tudo para ser rebelde, não obedecer seu pai e não amar os seus irmãos. Mas será que ele fez isso? Nós vamos descobrir hoje. Porém, nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e pedir a Ele sabedoria para guardar no coração a sua palavra. Vamos lá? Fecho os meus olhinhos para a oração. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Tem nos dado saúde, o alimento, uma família para amar e cuidar de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e te suplicamos que enche o meu coraçãozinho com o Teu amor, com a Tua sabedoria, para que eu possa entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Como eu já falei para você, o versículo de hoje vai falar de alguém forte, corajoso, obediente. Vamos trabalhar essas duas coisas, ó. Obediência e coragem. É preciso ter coragem para dizer não a algumas coisas, não é verdade? Às vezes alguém oferece uma coisa tão interessante e você precisa dizer não. Por quê? Porque você precisa obedecer a Deus em primeiro lugar. Então hoje, a nossa lição, a partir de hoje, nós vamos trabalhar a obediência e a coragem para poder honrar a Deus. A nossa convidada de hoje, que vai trazer essa história maravilhosa, é a tia Gislaine. Ela vai ensinar um cântico muito bom, eu amei esse cântico, um versículo e vai trazer a história do menino mais obediente que a gente já conhece na Bíblia, além de Jesus, é claro, né? Vamos ouvir? A história de hoje vai estar falando sobre um personagem que passou por grandes dificuldades. A Bíblia nos conta, olha aqui, ó, sobre qual personagem que nós vamos estar aprendendo? Sobre José. Sim, muito bem. A Bíblia nos conta que José era um menino que ele foi muito desejado pela sua mãe e pelo seu pai, porque Raquel, a mãe de José, ela era estéril, ela não podia ter filho.
E Jacó amava muito a sua esposa e via que ela tinha uma tristeza porque ela não tinha um bebezinho. Mas o que Deus fez? Deus se lembrou de Raquel e deu um filho para ela. E esse filho, o primeiro filho de Raquel, foi José. Jacó, ele já tinha 10 filhos, né? Então, ele já tinha muitos filhos, mas de Raquel, ele não tinha nenhum filhinho. Mas Deus deu José para Raquel. E depois de José, veio mais um filho, chamado Benjamim. E a Bíblia diz que Jacó amava muito José. E por conta desse amor que ele demonstrava mesmo, que era um amor diferente por José em vista dos outros filhos, o que aconteceu? Os outros irmãos de José teve inveja dele, teve ciúmes dele, porque achava que José era mimado por Jacó. José era o filhinho do papai, aquele que Jacó não deixava fazer nada, não deixava ficar trabalhando. E José estava sempre ao lado do pai, aprendendo sobre o nosso Deus, aprendendo sobre as Escrituras Sagradas. Então José estava sempre pertinho de Jacó. E um dia, sabe o que aconteceu? José ganhou um presente especial. José, ele ganhou uma túnica de várias cores. E essa túnica de destaque, né? Onde ele estava, todas as pessoas viam José. Os irmãos viam José correndo com aquela túnica colorida, uma túnica diferente que ninguém tinha, somente José que tinha, porque ele ganhou do seu pai e da sua mãe. E José ficou muito feliz e ele andava por todos os lados vestido daquela túnica. E teve um dia que José estava no campo e ele teve um sonho. José sonhou com 11 feixes de trigo que se curvavam diante do feixe dele. E José veio e contou para os seus irmãos. Seus irmãos ficou com mais raiva ainda. E uma outra vez, José teve um outro sonho. Agora, ele sonhou com 11 estrelas e o sol e a lua, todos se curvavam diante da estrela de José. Então os irmãos de José ficou muito bravo. Por que José era diferente? Por que ele tinha esses sonhos? Será que um dia eles iriam se humilhar diante de José? Se prostrar diante de José? Onde já se viu? José era um jovenzinho, ele era um adolescente, ele tinha 17 anos. Então, um dia, os filhos de Jacó foram levar os seus animais, as suas ovelhas, para pastar em um lugar longe. E Jacó ficou preocupado com seus filhos e disse assim: José, vai ver, leve pão, leve água para os seus irmãos, vai ver se eles estão bem. E José, todo animado, com a sua túnica, colorida, foi, para ver aonde os seus irmãos estavam, se eles estavam bem. E passou-se, José andou bastante. Quando de longe os irmãos de José viram José, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a tramar um plano dentro da sua cabeça. Falaram assim: olha lá, já vem aquele sonhador, vamos matá-lo. Aí nós podemos ficar sossegados, nós podemos nos livrar de José. Aí sabe o que nós falamos para o nosso pai? Que um animal comeu ele e vamos matar José. Então, quando José, todo animado, chegou perto dos seus irmãos, sabe o que eles fizeram? Antes de matar José, eles jogaram José dentro de um poço, um poço que estava vazio. E eles jogaram José lá dentro para ficar pensando o que eles iriam fazer com José. Alguns dos irmãos não queriam matar José, queriam sumir com José, mas os outros queriam matar. Então, sabe o que eles fizeram? Enquanto José estava ali dentro, triste, assustado, com medo, porque os seus irmãos estavam ali querendo matar, tirar a vida dele. Sabe o que ele ficou ali dentro pensando? Pedindo o cuidado do nosso Deus, pedindo a ajuda do nosso Deus. Então, sabe o que os irmãos de José fizeram com ele? Tiraram ele daquele poço e viram que uma caravana estava descendo para o Egito.
Então eles falaram assim, olha, em vez de nós matarmos José, vamos vender José para esses comerciantes? E aí eles venderam José por 30 moedas de prata. Eles ficaram agora felizes porque não tiraram a vida de José, se livraram de José e ainda eles tinham ganhado um dinheirinho. E o que aconteceu? José, ele teve a sua capa arrancada. Aquela capa que ele ganhou dos seus pais, os irmãos tirou dele. Matou um animal e sujou aquela capa de sangue e levou para Jacó. E disse que um animal tinha comido José e só tinha sobrado aquela túnica cheia de sangue de animal, né? Cheia de sangue. E Jacó ficou muito triste. Jacó rasgou as suas vestes e começou a chorar bastante, porque tinha perdido o seu filho que ele tanto amava. Mas o que aconteceu? Quando José chegou lá no Egito, ele foi vendido como escravo. E ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Esse homem era um dos homens de Faraó, um homem que tinha bastante dinheiro, então colocou José para trabalhar dentro da casa dele. E sabe o que José fez ali dentro? José não começou a fazer as coisas de qualquer jeito, porque tinha sido vendido pelos seus irmãos, tinha sido abandonado pela sua família, agora ele era escravo dentro daquela casa. Não, José pensou assim, tudo que eu for fazer, eu vou fazer bem feito, eu quero fazer a diferença. E assim José fez. Sabe o que a Bíblia diz? Que aonde José colocava suas mãos, era abençoado. E aquele homem começou a ser abençoado por causa da vida de José. E sabe o que aconteceu? José foi colocado ali dentro, né? A sua túnica foi trocada. Ele teve agora uma túnica diferente, uma túnica de confiança. Aquele homem chamado Potifar confiava em José. Toda a sua casa, todos os seus bens, era José quem estava cuidando, era José quem estava administrando. Mas sabe o que aconteceu? Outra vez a perseguição veio sobre a vida de José. Outra vez algo de ruim aconteceu com José. A mulher de Potifar começou a gostar de José. E aí ela um dia agarrou José. Ela queria beijar José à força. E sabe o que José fez? Ele falou assim, não, você não é minha, você é do meu Senhor, eu não posso trair a confiança dele. E aí José saiu correndo e mais uma vez a capa de José foi arrancada. A capa de confiança ficou nas mãos da esposa de Potifar. E aí sabe o que aconteceu? Ela muito brava, quando seu esposo chegou, ela disse assim, olha aqui, José tentou me agarrar e quando ele saiu correndo, eu fiquei com a capa dele em minhas mãos. Aquele homem ficou muito bravo e sabe o que ele fez? Pegou José, muito bravo, ele não acreditou em que José tinha dito e ele jogou José num calabouço. Ele levou José para a prisão e ali naquela prisão, José vestiu uma túnica diferente, uma túnica de humildade. Ele ficou agora ali jogado naquela prisão como um homem muito mau. E sabe o que aconteceu ali naquela prisão? José não ficou chateado com Deus, José não ficou revoltado com Deus, José buscou a presença de Deus. Mesmo diante daquela dificuldade, José era um herói. Sabe por quê? Em nenhum momento ele entristeceu o coração de Deus. Ele foi fiel, ele venceu como um verdadeiro herói a perseguição daquela mulher, né? A perseguição dos seus irmãos. E agora ali mesmo diante daquela prisão, ele era fiel a Deus. Então José, ele vestiu aquela túnica de humildade. Ele foi um homem humilde ali dentro daquela prisão. Ele ajudou, né, o carcereiro, ele cuidava da prisão, ele cuidava dos presos. E um dia, sabe o que aconteceu?
O carcereiro deixou José cuidando de todos os presos, porque José demonstrava confiança, lealdade diante de Deus e diante dos homens. E sabe o que aconteceu ali dentro daquela prisão? Um dia José revelou o sonho de 2 homens, do padeiro do rei e do copeiro do rei. E aqueles 2 sonhos que José interpretou se tornou realidade. E um dia, sabe o que aconteceu? Deus incomodou. Sabe quem? Faraó. O nosso Deus nunca deixa ninguém no esquecimento. Você pode estar passando por muitas dificuldades. Você pode estar passando por algum tipo de enfermidade. Você pode estar passando por algum tipo de tristeza. Saiba que o nosso Deus está te vendo. Você pode estar muito bravo com alguma coisa, que alguém deixou você com muita raiva, né? Porque às vezes nós, seres humanos, ficamos sim com raiva, mas nós podemos pedir a ajuda do nosso Deus, que Ele vai cuidar do nosso coração. A tristeza pode vir na nossa vida, o medo pode vir na nossa vida, mas no momento certo, Deus vai cuidar de você. Ele não vai te abandonar, assim como Ele cuidou de José. Sabe por quê? Deus incomodou Faraó, porque era somente Faraó que podia ajudar José agora, né? Ali, que podia tirar José da prisão. Somente Faraó tinha autoridade para tirar qualquer um da prisão. Então Deus incomodou Faraó. Faraó teve um sonho que deixou ele muito perturbado. Ele sonhou com animais, com alimento, e ele não entendia aquele sonho. E sabe o que ele fez? Chamou todos os magos, todos os estudiosos do palácio, mas ninguém conseguiu revelar os sonhos de Faraó. Então, sabe o que aconteceu? Aquele copeiro que tinha voltado para o palácio, que José tinha interpretado o sonho dele na prisão, se lembrou de José e disse assim: olha, Faraó, tem um homem lá na prisão que ele revelou o sonho que eu tive e aconteceu tudo o que ele tinha me dito. Então sabe o que Faraó disse? Vá chamar ele agora, chame ele, traga ele aqui. Então eles foram lá na prisão, chamaram José. José tirou agora, quem tira aquela túnica de humildade de José não foi Faraó, não foi ninguém, foi o próprio Deus que arranca aquela túnica de humildade. Gostaram da lição? Eu amei essa lição. Quem aprendeu o cântico e o versículo? Lembra? Vamos guardar esse versículo no coração. Então nós vamos trabalhar esse versículo 2 semanas para a gente guardar na mente e no coração. Um bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Um bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Ó, antigo esse corinho, não é? Mas é verdade, a Bíblia é o alimento que nos garante, ó, sabedoria, crescimento espiritual. Eu quero ser uma boa cristã e guardar a palavra de Deus, ó, aqui, ó, no meu coração e na minha mente em todo o tempo. Ó, até logo pra você. Nossa aula já acabou. Tenha uma boa semana e ó, fica com Deus.